Pelo menos umas 3 vezes por semana eu recebo lá no meu Instagram pessoas me perguntando: Yuri, eu recebi um orçamento de um cliente, eu não sei que preço passar. Quanto que eu cobro por um cartão de visita? Quanto que eu cobro por uma criação de logo? Você tem essa dúvida? Toda vez que um cliente solicita orçamento, você se sente inseguro na hora de passar preço, fica todo perdido, não sabe qual preço cobrar, não sabe se passa um valor alto ou se passa um valor baixo para tentar fechar esse cliente. Então, se você tem essa dúvida, se você tem uma insegurança na hora de passar preço, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final que eu vou te passar um passo a passo para você ter maior clareza na hora de poder passar o seu orçamento correto e dar preço no seu serviço. Beleza? Então vamos lá. Um dos principais caminhos que eu vejo todo mundo na hora de colocar preço no seu serviço é o que? A pessoa tenta buscar uma tabela, buscar uma base. E como que é essa base? Muitas vezes o designer acaba se baseando nos preços dos concorrentes, ou então ele se baseia num preço que algum guru do design falou para ele aí que ele tem que cobrar, alguma tabela que existe no mercado, por exemplo da Abigraph lá que coloca os valores padrões que você deve cobrar por um logo, por um cartão de visita, por essas coisas. Só que esse caminho eu fui percebendo na minha vida, por experiência própria, que não funciona. Muitas vezes esse caminho pode te deixar inseguro por você não saber exatamente se o seu serviço vale aquele valor da tabela, ou às vezes ele pode estar muito baixo do que você quer cobrar, pode estar muito alto. Então a tabela tem um padrão, eu posso te dizer que não funciona. Você quer um exemplo prático disso? Como que eu aprendi isso na prática? Se você não sabe, eu já tive uma agência e eu comecei lá em 2007. Eu atendia diversos clientes. Um dos primeiros clientes que a gente atendeu era uma empresa de uniformes, ela produzia uniformes personalizados. Esse cliente veio indicado de um amigo do meu irmão. Ele solicitou, ela falou, estou precisando de um site, vocês podem vir aqui conversar? Beleza, a gente foi lá na empresa dele, ele era ali na região do Brás, ele tinha 3 funcionários, era uma pessoa que cuidava do maquinário lá, mexia nas máquinas de bordado, uma outra pessoa no atendimento e uma outra pessoa que auxiliava lá, embalava os produtos, fechava as encomendas e entregava para os clientes. Então, era uma empresa pequena. E qual que foi a proposta que ele chegou para a gente? Por que ele chamou a gente lá? Ele falou, o seguinte, o meu concorrente, eu estou vendo que muitas empresas estão vendendo pela internet e eu também quero fazer parte disso. Ele não tinha nada naquele primeiro momento. Ele falou, eu preciso construir um site e eu preciso conquistar cliente pela internet, eu preciso captar cliente pela internet. Então a gente falou, beleza, você precisa de um e-commerce, você precisa colocar seus produtos online, você precisa fazer pagamento, um monte de coisa. Ele falou, não, eu não entendo nada disso, eu não quero nada complexo, eu preciso de uma página onde você coloca ali meus produtos, meu cliente consegue visualizar o que ele deseja, solicita um orçamento e o resto é comigo, eu fecho aqui. Eu preciso que todo dia chegue pelo menos uma solicitação de orçamento aqui e daqui do telefone eu faço a venda com o cliente e segue o jogo. Beleza, a gente voltou para a agência e assim, que a reunião foi totalmente uma coisa difícil no começo. Não sei se você já atendeu algum cliente fisicamente, se você já foi a alguma reunião. Quando eu estava começando eu ficava super nervoso, super ansioso, não sabia muito, ficava ensaiando o que ia falar para o cliente, treinando algumas coisas que ia falar, sempre ficava gaguejando na hora, ficava super nervoso e assim, beleza, a gente fez a reunião, voltou para a agência, chegou lá, falou, vamos montar a proposta para esse cliente e perguntou, putz, qual o preço que a gente vai se basear? E a gente tinha estipulado lá, é de R$ 2.500 a R$ 3.000, a gente tem que passar esse preço base. Beleza, a gente montou o PDF lá, descreveu todas as coisas que a gente ia fazer no site, as áreas do site, montou a proposta bonitona, como manda a maioria das regras aí, né? Você tem que montar um próprio PDF, você tem que fazer uma apresentação, você tem que fazer um PowerPoint do que vai fazer, beleza. A gente foi para a reunião, tinha 3 folhas a proposta. Ele olhou as folhas ali, aí estava falando o que ia receber, né? O que ia compor o site, as áreas do site, tudo belezinha. Ele já nem quis muito conversa, nem muito papo, ele olhou lá, o título da proposta. Criação do website, foi lá para a última página e olhou o preço. Quando ele viu o preço ali, R$ 2.500, ele falou, não, vocês estão malucos, não é isso aqui que eu pedi, eu não preciso disso aqui. Ele falou, eu preciso de uma página que vai trazer cliente para mim. É simples, o negócio é simples, todo o discurso que o cliente tem, né? Isso aqui é simples, eu preciso de uma página online que vai trazer cliente para mim. E ele falou o seguinte, eu gostei do trabalho de vocês, mas esse dinheiro aqui eu não tenho para te pagar não. E conversa vai, conversa vem, ele começou a contar um monte de história lá, começou um monte de argumento, não sei o quê. Uma pela cultura dele de ser comerciante, a gente não tinha tanta experiência em negociação, o cliente vai começando
mandar argumentos na sua cabeça e você vai entrando para dentro assim, você vai acreditando em algum ponto, falar, realmente esse serviço aqui que eu estou fazendo não vale tudo isso, o cliente quer algo simples, talvez o preço que eu estou cobrando está muito caro mesmo, talvez eu possa baixar esse preço, e você vai entrando nesse pensamento, certo? E a gente caiu nisso, a gente não tinha tanta experiência. Ele falou assim, o que eu posso pagar para vocês é R$ 1.200. Dá para fazer alguma coisa com R$ 1.200? E a gente ali no começo, seguro pra caramba, louco para pegar um cliente, precisando de trabalho para poder pagar as contas da agência, a gente falou, beleza, dá para fazer sim. Aí ele falou o seguinte, eu vou te pagar R$ 600 agora e 600 quando vocês terminarem o trabalho, quando vocês me entregarem, beleza? Ele foi lá e fez 2 cheques de R$ 600. E foi a primeira vez que eu peguei um cheque na mão, nem sabia o que era. Fechamos o serviço. E olha bem, olha que louco. A gente voltou para a agência e viu, putz, a gente chegou com uma proposta de R$ 2.500 e o cliente pagou R$ 1.200. Ou seja, não foi o preço que a gente decidiu, foi o preço que ele quis e a gente topou. E por um outro lado, a gente tinha uma outra cliente também interessada, que era uma outra indicação também, de uma dentista que ela já veio com um discurso totalmente diferente. Ela trabalhava ali na região da Vila Olímpia e ela chegou falando assim, ela falou, eu trabalho atendendo somente crianças, eu preciso construir uma identidade visual para conversar diretamente com o meu público. Eu não quero nada parecido com o que já tem na internet, aí, com o padrão que você vê por aí, em sites de dentista, eu não quero nada parecido com isso. Eu quero algo totalmente original e autêntico, que converse com o meu cliente. Eu sou odontopediatra, eu só atendo crianças, eu preciso de uma linguagem que seja divertida, que seja infantil, porém que passe uma seriedade, que passe confiança. Eu quero algo totalmente exclusivo. E só por esse discurso, ela já falou, eu tenho o meu site, eu preciso de um site também, esse site que eu tenho atual hoje foi o mesmo que fiz, eu sei que não me atende, eu preciso de algo profissional. Aí sim, esse cliente a gente voltou para a agência novamente, a gente entendeu pela conversa do cliente, por aquilo que ele estava manifestando, que ele toparia pagar um preço mais alto. E a gente falou, como ela tem um pouco mais de consciência, tem um nível mais de entendimento do que vai ser feito, ela falou as palavras técnicas, ela já foi um pouco mais além, ela não tinha tanto tempo para perder, ela não queria algo inicial, igual ao outro cliente. Ela falou, eu quero algo profissional, eu preciso de algo exclusivo. E algo exclusivo a gente considera que é muito mais caro, certo? Aí sim, a gente estava vendo que esse cliente valorizava o nosso trabalho, porque era isso que a gente entregava. Daí então a gente voltou lá para a agência, mandou a proposta para ela. Eu sei que a proposta final deu R$ 3.500 só a criação do logo e o projeto total lá com criação de site, criação de material impresso, toda a comunicação do consultório dela nós fizemos também e saiu com um orçamento lá de R$ 8.000 e poucos. E assim, para você ver um contraponto, nós éramos os mesmos profissionais, o portfólio nosso era o mesmo, o que a gente apresentava para os clientes era o mesmo, só que um cliente tinha uma visão percebida do trabalho que ele precisava por um preço e outro cliente tinha uma outra visão totalmente diferente. Então, se a gente for utilizar uma tabela de preço igual a gente foi fazer, por exemplo, se eu passasse R$ 3.500 para fazer tudo para aquele cliente, que era o preço que a gente estava cobrando, a gente poderia cobrar muito barato para dentista e foi R$ 3.500 para o outro cliente, que era a confecção de uniforme, muito caro. Então a tabela não faz sentido. A gente pôde perceber na prática que na hora que você vai mostrar um preço para um cliente, você tem que saber qual que é o nível de consciência dele, qual que é a expectativa, o que exatamente ele está buscando com aquilo que ele está te solicitando. E repara muito nas palavras que o seu cliente fala. Muitas vezes ele não sabe o que ele está querendo, que é o caso da empresa de uniforme, era o primeiro site dele, ele não tinha nada na internet, ele não tinha contato com o serviço de design, ele não tinha contato com uma agência. E outro cliente, ele falou, eu já sei o que é esse trabalho, eu já sei como é que é, ele estava em outro estágio do negócio dele, ele já estava avançado, ele já tinha um material, ele já tinha um logo, só que ele queria melhorar. Porém, ele já tem na cabeça dele que um trabalho de um design vale mais. Por quê? Porque ele já tentou fazer sozinho, não conseguiu e viu que aquele trabalho custa e vale para ele. Agora, o outro cara, a outra empresa de confecção de uniforme, ele não tinha essa consciência, ele não tinha essa experiência. E é besteira a gente tentar empurrar uma tabela, um preço fixo para um cliente desse, sendo que ele não vai falar, vocês estão doidos, vocês não entenderam o que eu quero.
Vocês não estão entendendo o que eu quero. Repara, o seu cliente ele sempre vai te falar, vocês não estão entendendo o que eu quero algo simples. E muitas vezes, quando o designer ouve isso, algo simples, ele fica com raiva, ele fica com bronca do cliente, ele fala que o trabalho dele não é simples. Poxa, a gente sabe que o nosso trabalho não é tão simples. Mas quando o cliente te diz que ele quer algo simples, é porque ele não conhece o que você faz. E é besteira você tentar convencer ele do que você faz, sendo que ele está numa jornada que ele nem chegou ainda. Você vai responder perguntas para ele que ele nem se fez ainda. Diferente da outra dentista, que ela já estava um pouco mais avançado na parte de comunicação. Ela já queria se posicionar diferente no mercado, ela já queria se diferenciar dos concorrentes dela. O outro só queria apresentar o trabalho dele. Então, cada preço que você tem que passar tem que ser baseado em quem está perguntando o preço. A regra para você passar preço é: esquece as fórmulas, esquece os gurus do mercado aí, esquece as tabelas que você vê pela vida. Eu não vou te dar um preço pronto. Não adianta você me perguntar, Yuri, quanto você cobra por um logo? Eu vou te devolver a seguinte pergunta: para quem que é esse logo? E essa pergunta que você deve se fazer. Quando o seu cliente te pergunta quanto que é o preço, você sempre esteja atento ao que ele faz. Quem que é esse cliente? É um dentista, é uma confeiteira, é uma indústria? Por exemplo, a gente teve caso de um cliente que era uma indústria que produzia tinta para serigrafia. Era uma empresa enorme, tinha mais de 5 mil metros quadrados, só a indústria, só a fábrica deles. O faturamento deles era mais de milhões por ano. Aquela empresa, sim, era uma empresa que precisava de um trabalho de design mais avançado, que toparia pagar um preço mais alto. Então, toda vez que você vai passar um preço, você deve considerar quem que é a pessoa que está te solicitando e o que ela vai fazer com aquilo que ela está te pedindo. Tá, Yuri, se não existe uma tabela, qual regra eu posso levar em consideração na hora de passar um preço? Ainda eu estou perdido. Beleza, agora eu vou clarear um pouco mais para você. Tendo esse contraponto aí de um cliente que era uma confecção de uniformes, que era inicial, estava começando a empresa ali, estava começando a presença dele, estava no início de fazer uma comunicação. O logo do cara era tipo uma coisa horrorosa. A outra pessoa já tinha um logo horroroso, porém ela queria se diferenciar do mercado, ela queria algo melhor, ela já estava buscando por aquilo, ela já tinha maior conhecimento do que ela estava esperando. Então, assim a gente teve como base de saber, falou, esse cliente aqui ele já está um pouco mais avançado, ele topa pagar um valor mais alto, ele topa pagar, ele reconhece esse serviço, ele sabe quanto que vale. Agora, se você tem um outro cliente que não sabe nada do que você faz, tem dúvidas básicas sobre o seu trabalho, você sabe que o preço que ele vai pagar é bem baixo. Por quê? Porque talvez ele está querendo algo que ele nem sabe o que ele quer, ele viu algum palestrante falar que ele precisava criar um logo, que ele precisava criar um site, e ele está querendo isso, ele está querendo se profissionalizar, ele está querendo entrar nesse mercado, mas ele não vai chegar pagando aí um preço alto pelo seu serviço. E esse preço, e toda vez que um cliente fala assim, o seu preço está caro, não pega isso para o pessoal e fala, esse cliente está me desvalorizando, não deixa isso te desmotivar. Toda vez que um cliente falar que o preço está caro, você tem que olhar para você e falar, poxa, é um sinal, é um sintoma de que você não está conhecendo bem com quem você está falando. E uma dica para você sacar quem que é o seu cliente, antes de você passar preço, investiga a empresa dele, fala, há quanto tempo você está trabalhando com esse negócio? Quanto tempo que você vende esses produtos? Qual que é o preço aí do seu produto? Qual que é o preço do seu serviço? Aí, você tem muitos clientes, faz quantos anos que você está trabalhando com esse negócio? Aí você já vai ter uma base do histórico da empresa dele. Você vai ver o quanto mais ou menos ele fatura ali, para você falar, se um cliente que fatura no máximo 10 mil, quanto que ele topa pagar por um logo? Quanto que ele topa pagar por um site, por um cartão de visita, por um pacote de postagem, por um gerenciamento de Instagram? Você já vai ter mais ou menos a noção, entendeu? Então não adianta você querer convencer um cliente que não está naquele nível ainda. Essa foi a regra. A regra é, não se baseia em tabela nenhuma, se baseia no cliente que você está vendendo e no seu público-alvo e quem você quer atingir. Uma coisa também que é muito importante você entender, que o preço que você passa te posiciona para determinado cliente. Você quer um exemplo na prática disso? Se você é um profissional muito bom, você tem um nível de entrega altíssima, repara nisso. A Apple, quando foi lançar um iPhone, o que ela falou? Não existe nenhum smartphone no mercado, meu celular é totalmente novo. Ela queria se posicionar como algo totalmente revolucionário e revolucionou de fato a cadeia de eletrônicos, né? de celulares no mundo. E ela colocou o preço dela lá em cima.
Por quê? Porque ela falou, esse produto não existe. Esse produto quem dá preço sou eu. E depois que apareceu os concorrentes, por exemplo, o Galaxy, que chegou para competir com o iPhone, a Apple não se baseou no preço do Galaxy para baixar o preço do iPhone. Pelo contrário, cada vez o preço do iPhone aumenta mais. Por quê? Porque o preço também ajuda ela a se posicionar como um produto de alto nível. Muitos clientes têm na cabeça que um preço caro é igual a bom. Tem um outro exemplo também que vai fazer você ter maior clareza sobre preços altos e preço baixo, que o preço posiciona você em determinado nível no mercado. Tem um exemplo nesse livro aqui, ó, Armas da Persuasão, que é um exemplo de uma joalheria. Existia uma joalheria dentro de um aeroporto e tinha uma peça lá dentro dessa joalheria que nunca vendia. Tava sempre lá, fazia uns 2, 3 anos que todo mundo passava por aquela peça e não comprava. Aí a gerente de vendas dessa loja resolveu viajar e deixou um bilhete assinado para a funcionária dela. Falou, ó, pega esse colar aqui, é um brinco, sei lá que peça que era, e coloca ele por 50% do preço e põe em destaque na vitrine. E a funcionária que interpretou esse bilhete, ela não viu que era para dar um desconto de 50%. Ela entendeu que era para dar um aumento de 50%. Então vamos entender que o colar custava lá 10 mil reais e colocou na vitrine lá 15 mil reais, aquela joia. E no aeroporto, o maior volume de pessoas que passam por ali são viajantes. Os viajantes gostam de levar presente para seus entes queridos. Quando ele está no aeroporto, ele percebe que ele esqueceu de algum presente, ele corre ali para uma emergência e fala, vou comprar alguma coisa rapidinho aqui e levo. E toda vez que e eles conheciam os clientes que entravam ali na joalheria do aeroporto, que era um cliente que não conhecia tanto de joia, não entendia muito de como analisar uma boa joia, quais são os parâmetros, quais são os critérios que é considerado uma boa joia. Então, sempre que ele leva em consideração é o que? O preço. E como aquele colar estava na vitrine em destaque com o valor lá de 15 mil reais, ele era o mais caro que estava ali ao redor dos outros, comparado com as outras peças que estavam na vitrine. O que aconteceu? Aquele colar vendeu no mesmo dia que ela subiu aquele preço. E olha que louco, a gerente quando chegou na loja e viu que o colar foi vendido e viu que ele foi vendido pelos 50 a mais do valor do preço, ela foi perguntar o que tinha acontecido e a funcionária explicou. Então, o que fez vender aquele colar, esse livro aqui explica, que é o seguinte, as pessoas consideram que é mais caro é melhor. Então, muitas vezes quando você tem um trabalho de qualidade e você está com um preço baixo, na maioria das vezes você pode aumentar aquele preço porque seu preço pode estar sendo considerado como ruim. O seu preço pode ser um fator que você não está fechando venda. Também é um ponto também a se avaliar. Porque logo algo que é muito bom e está muito barato pode ser considerado enganoso, farsa. Você já viu aquela conversa? O esmola demais, o santo desconfia? Então, se você tem um trabalho de alto nível e você cobrar um preço muito barato, pode ser que esse seja o fator que você não está vendendo. Eu acredito que é algo que não aconteça com você que está assistindo esse vídeo aqui, porque se você está assistindo um vídeo e tem dificuldade de cobrar, muito provavelmente o seu nível de entrega não é lá aquelas coisas, não é um nível altíssimo, porque se fosse, você já sabia o preço que você estava cobrando, correto? Então, uma regra para você não errar na hora de colocar preço é sempre investigue quem que é o cliente que está querendo comprar de você, qual que é o preço que ele cobra pelo serviço dele, há quantos anos ele está no mercado, qual que é o produto que ele vende, qual que é o público dele, quanto que ele está acostumado a lidar com o dinheiro ali, quanto que você acha que ele fatura mensalmente, para você ter maior base, para você ter um histórico prévio de quem que é o seu cliente e não dar um chute muito alto nem muito baixo. Você vai dar um preço ali razoável. E não espere também que eu te dê uma resposta pronta. Você deve cobrar R$1.000 um logo, você deve cobrar R$150 um logo, você deve cobrar 500, 10 mil, 50 mil. Você cobra o preço que você quiser. Por quê? Porque o seu cliente não é o meu cliente. A sua estratégia não é a minha. Uma outra coisa que você tem que ter em consideração para compor o seu preço, na hora de dar o seu preço, é a sua estratégia de ganho mensal. Como é que você trabalha? O quanto que você quer ganhar no mês? Quais são os clientes que você quer atingir? Qual que é para quem você está posicionado? Você é o cara que quer atender a dentista ou é o cara que quer atender o comerciante de uniformes lá? E não tem nada de errado você atender o cliente que tem um valor mais alto e não tem nada de errado também você vender barato para um cliente que está começando. Tudo vai depender da tua estratégia. Por exemplo, a minha estratégia de cobrar
de atender cliente, de se posicionar no mercado, é para o cliente micro, é para o cara que está começando, é para o cara que não conhece nada de design. Por quê? Porque eu quero fazer um trabalho super rápido e cobrar um preço que ele topa pagar e esse preço seja muito lucrativo para mim. A maioria dos meus clientes hoje, que eles solicitam de mim é o quê? Criação de cartão de visita e criação de logo. Em média, eu cobro por um logo ali 200 a 250 reais. E um cartão de visita eu cobro 80 reais. Por pedido, se o cliente fecha lá o logo mais um cartão de visita, eu ganho ali uns 300 reais, 250 por aí. E esse trabalho eu não vou demorar dias para fazer. Eu vou entregar ele no máximo uns 2 dias. Então, a cada 2 dias eu ganho 200, 350 reais no bolso. Isso por um cliente. Essa é a minha estratégia que eu optei. Eu busquei um trabalho que eu quero fazer com maior agilidade, eu não quero ter desgaste de ficar criando, de ficar bolando um mega projeto. Eu não quero ser reconhecido como design fodão aí. Eu escolhi uma fatia do mercado onde eu posso entregar um trabalho que eu considero que é ok, que é um preço que o cliente pode pagar e coloca dinheiro na minha conta todos os meses. E tem cliente a rodo, a concorrência é minúscula e assim, eu não vejo faltar cliente, pelo contrário, só aumenta para mim. Isso não me faz um designer pior do que qualquer outro. Isso não menospreza o meu trabalho, porque eu sei muito bem do meu potencial. Você pode falar, Yuri, por que você não aumenta o preço? Você pode atender outros clientes. Eu não atendo porque eu não quero. É parte da minha estratégia atender um micro. Eu não quero ter um trabalho alto, eu não quero ficar com um projeto por dias. Eu não quero ganhar título, eu não quero criar portfólio no Behance. Eu quero ficar próximo da minha família, quero ter tempo livre. Eu quero fazer algo papum, bem rápido e bem simples e ajudar a pessoa a iniciar um negócio dela. Eu não quero pegar grandes empresas, não quero pegar médias empresas e ficar construindo ali trabalho de identidade visual, um monte de coisa. Eu não quero esse desgaste. É uma estratégia minha e isso não me faz melhor ou pior do que qualquer outro design. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Tá, então, de fato, qual que é a regra que eu uso para passar o preço? Passa o preço que você quiser, sem culpa. Não fica comparando com qualquer tabela do mercado, com o que os gurus falam por aí, com o que a associação dos designers gráficos falam lá para você. Passa o preço que você quiser, o preço que o seu coração sentir que vale aquilo. Porque não adianta eu falar para você passar R$1.000 num trabalho para determinado público, mesmo que eu conheça o público, mesmo que eu conheça o trabalho que você entrega, e eu falar para você, cobra R$1.000, sendo que na hora que você vai passar esse preço, você não se sente seguro com aquilo. Você acha que está passando um preço muito alto, você acha que o seu trabalho não vale. Então, a regra que eu te digo é, passa o preço que você se sente confortável e esquece todo o resto. Foda-se que qualquer pessoa fala, esquece que os gurus estão falando aí, qualquer outra pessoa, nada é mais importante do que você mesmo. Tenha a sua estratégia baseada no ganho mensal. Fala, ó, quero ganhar 4 mil por mês, quanto trabalho que eu tenho que vender? Ou 4 de 1.000, ou 8 de 500, e assim vai, você vai multiplicando. Eu atendo por mês, em média, uns 40 a 50 clientes. E por volta ali de R$200 a 170, por aí, por pedido. Então isso me gera uma renda de 4.000 a 6.000 reais todos os meses de lucro. Essa é a minha estratégia. Eu atendo isso um cliente a cada 2 dias. Eu levo no máximo, chutando alto aí com prazo de alteração, aprovação. Uns 2 dias eu entrego um logo ali que o cliente me pagou belezinha, saiu feliz depois, me indicou outro e outro dia eu estou pegando outro cliente. E uma das coisas que me fez destravar, parar de seguir regra do mercado, aí, parar de seguir tabela para colocar preço, foi o quê? Naquela conversa com o comerciante de uniforme lá, ele falou, eu preciso colocar, ele foi muito franco, ele falou, eu preciso colocar meu negócio na internet e eu preciso da ajuda de vocês. E nós eram as pessoas que faziam o site, não é? No nosso site estava escrito lá, criamos o seu site, temos a solução para o seu negócio. Ele estava lá, a gente estava cara a cara com o cliente, ele falou, você não tem a solução para o meu negócio? Eu quero isso. E o que eu topo pagar é isso aqui. Então, é muito mais inteligente eu falar, poxa, a expectativa desse cliente, o que ele está esperando é uma página simples, de fato simples, que a gente poderia fazer muito mais rápido do que qualquer outro trabalho que a gente levaria tempo pensando na melhor imagem, na melhor diagramação, nada, ele quer uma página simples, onde o cliente consegue visualizar o que ele faz e solicita o contato. E beleza, falou, isso cabe dentro da nossa estratégia? Cabe dentro do nosso orçamento? A gente tem produção para fazer esse site por R$1.200, que foi o preço que ele pagou? Ele falou, tem, então beleza. E no mercado existem muito mais clientes inconscientes do nosso trabalho do que clientes conscientes, igual aquela dentista. Eu não estou dizendo que não existe o outro, existe sim. Mas a taxa de pessoas que não conhecem sobre design é muito mais alta
do que a taxa de pessoas que conhecem. E a taxa de concorrência que você tem é muito mais alta de pessoas que estão querendo, aquele cliente que valoriza o trabalho do design, que quer cobrar o preço da tabela, do que essas pessoas aqui. Esses clientes que querem pagar barato são discriminados. Teoricamente barato, né? É o preço que ele tem na cabeça dele. Se esse preço couber dentro da sua produção, não atrapalhar a sua produção, o seu tempo, não te gerar prejuízo, tudo bem cobrar esse preço. Foi aí que eu me destravei. Eu passei a olhar os micro e pequenos empreendedores que estavam ali precisando da nossa ajuda e não tinha ninguém atendendo. Eu falei, opa, eu consigo ganhar R$50 aqui dessa pessoa e fazer o trabalho para ela em 1 hora. E dentro da outra hora eu consigo atender mais essas pessoas. Se eu atender 5 pessoas por dia, cobrando R$50 e fazer aquilo ali muito rápido e o cliente aprovar tranquilamente também, eu ganho R$250 em um dia. E muitas dessas pessoas que falam, Yuri, você está prostituindo o mercado, isso não é valor que cobra. Cara, presta atenção, cada cliente sabe o preço que deve pagar. O cliente que quer um trabalho superior, ele não vai pagar R$50 por um logo, ele não vai pagar R$50 por um cartão de visita. Ele sabe onde ele procurar, ele sabe quem que ele tem que buscar, ele sabe o preço que ele vai pagar. E não existe essa de, você está tirando o trabalho do mercado, você está prostituindo o mercado. Isso é um mito. O cliente, você sabe quando você quer uma roupa de qualidade, onde você deve ir, e quando você quer uma roupa mais ou menos, onde você deve ir, e o preço que você deve pagar. E nem por isso a loja que vende produto de menor qualidade está prostituindo o mercado. Muito pelo contrário, ela está atendendo uma fatia do mercado que a outra empresa não quer atender. E isso é super normal, beleza? Então, a oportunidade que eu enxerguei para passar preço para o meu cliente foi o quê? Eu vou atender esses clientes aqui que ninguém quer atender e vou cobrar o preço que meu coração permite que eu cobre e está tranquilo. Eu não estou nem aí. Muitos designers têm na cabeça que ele é reconhecido pelo preço que ele cobra. Cara, isso é puramente ilusão e puramente uma métrica da vaidade, do seu ego. Você quer inflar o seu ego e falar, eu cobrei R$10.000 nessa identidade visual. Beleza, quantas dessas você faz por ano? Quantos clientes desses você atende por mês? Eu prefiro atender 50 clientes cobrando R$100 cada um, que eu faço ele muito rápido, que eu consigo atender uns 3, 4 por dia, do que pegar um trabalho de R$10.000 a cada 3 meses e ficar 3 meses para entregar esse trabalho, tendo um desgaste emocional, saindo da minha casa, indo até o cliente, conversando, alterando, aprovando e um monte de blá blá blá. É uma estratégia minha, não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas não venha criticar o trabalho que eu faço ou atendendo esses pequenos clientes que está errado ou está ruim. Tudo está certo. Nada compete com ninguém. Então, não deixa com que essa crítica atrapalhe o seu trabalho, a sua estratégia. Coloca um preço que você quer cobrar, determina a faixa de público que você quer atender, pensa ali o quanto que aquele público fatura mais ou menos e aquele preço que você vai cobrar e fique tranquilo, durma tranquilo todas as noites. Muitas vezes eu dispenso o cliente que é um trabalho muito rebuscado. Um cliente me pede, você faz criação de logo para uma fachada aqui, eu preciso que você venha aqui. O cara que fala, eu preciso que você venha aqui, eu falo, eu não saio da minha casa. Por mais que você vai me pagar R$5.000 nesse trabalho, eu não saio da minha casa. Por quê? Porque não é minha estratégia. Eu sei que tem uma abundância de cliente que pode me pagar esses mesmos R$5.000, eu aqui dentro da minha casinha, dentro do meu escritório aqui, do lado da minha filha, tendo tempo, fazendo no tempo que eu quiser, tranquilamente, sem eu ver a cara de ninguém, sem eu ficar pegando transporte, pegando trânsito, um monte de coisa. Então essa é a minha estratégia. Na hora de você basear o preço, determina quem é o cliente que você quer atender, que isso vai facilitar muito a sua vida e você vai ter maior tranquilidade mental de poder passar um preço de forma sem culpa, sem medo e sem receio de ser feliz, beleza? E uma das coisas que você não deve fazer a partir de agora, a partir desse vídeo, é o quê? É ficar se culpando por passar preço, ficar travado na hora de passar preço. Por mais que você fale, Yuri, eu não sei muito bem quem é o cliente, ele não me falou muito bem quem quer, passa o preço que você acha que você deve passar e foda-se, esquece. Vai testando, não existe uma regra. Passa, R$300, no próximo você passa 400, depois você vai aumentando, ou então você vê que não está fechando nenhum, você vem abaixando, para você entender mais ou menos ali quem que é o cliente, quanto que ele topa pagar. A única certeza que tem nessa vida é que você vai morrer. O resto é tudo teste e experiência. Você tem que sentir quem que é o teu cliente ali, o quanto que ele está topando pagar mais ou menos e ficar tranquilo com isso. Não fique se culpando, beleza? Não fique se comparando com ninguém no mercado, não fique se comparando com qualquer regra que você vê os seus amigos designers por aí falando, eu tô cobrando 5 mil, foda-se.
cobra o preço que você quiser, tem uma estratégia muito bem definida de quanto você quer ganhar no mês, quantos clientes você quer pegar e esquece todo o resto. E existe uma armadilha também na hora de que você vai cobrar por um serviço, que é o seguinte: você vê que é um cliente que tem uma consciência boa, ele topa pagar por um preço um pouco mais alto, só que o trabalho é muito fácil. E ele fala assim para você, um trabalho simples. É só você alterar esse texto aqui ó, do meu flyer, do meu folder, que já está pronto. Só que você pensa, para mim isso é muito rápido, eu posso cobrar ali 150 reais. Só que, quanto que vale aquela alteração para aquele cliente? Vamos supor que é uma loja de roupa que fatura aí uns 50 mil reais. E com esse flyer vai aumentar o faturamento dela em mais 10 mil, que é um flyer promocional lá que ela precisa lançar uma coleção. Aquele flyer para ela, aquela alteração vale para ela 10 mil reais. Obviamente você não vai cobrar esse preço, mas você também não pode basear o teu preço pelo tempo de trabalho que você leva para fazer. Lembre-se sempre, quem que é o cliente, quanto que ele vai lucrar com aquele material que ele está te solicitando, para você passar um preço também pertinente àquilo. E se você passar um preço que você considera que foi baixo, esquece, não fica remoendo aquilo, com remorso, putz, você poderia ter cobrado mais. Esquece, dorme tranquilo e fala, no próximo eu cobro, e seja feliz. A coisa mais importante que tem nessa vida, sabe o que é? É ser feliz. Só isso. Para de seguir tabela aí, para de seguir o que as outras pessoas estão falando, para de se comparar. Coloca o preço que você quiser, o preço que você sente no seu coração e seja feliz, beleza? Curtiu esse vídeo aí, ó? Deixa um comentário aqui pra mim, que eu vou fazer questão de ler cada comentário e te dar uma resposta do fundo do meu coração para ajudar você. Maravilha? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve aí, ó, deixa seu like e compartilha esse vídeo com algum amigo designer que precisa ouvir essas verdades que eu estou falando aqui. Maravilha? É isso aí, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Fui!